Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Questão da FUVEST 2018. Diz o seguinte: o conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve os processos de denudação da superfície terrestre de forma geral, incluindo desde os processos de intemperismo de todos os tipos até os de transporte e deposição de material. Outro conceito, mais restrito, envolve apenas o deslocamento do material intemperizado, seja solo ou rocha, por agentes de transporte como a água corrente, o vento, o gelo ou a gravidade, produzindo formas erosivas características. Exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de erosão é, e aí temos 5 alternativas para explorar. Antes de a gente analisar as alternativas, vamos observar o seguinte: a questão está trazendo basicamente dois conceitos de erosão para a gente. Um é o conceito mais amplo, mais geral, que inclui, na verdade, todos os processos de denudação, ou seja, todos os processos que envolvem desgaste ou remoção de partes do relevo, incluindo aí desde o intemperismo, a retirada, o transporte, até a deposição de materiais, seja ele rochas, solo ou sedimentos. E temos outra definição também, outro conceito, que é aquele mais restrito, que aí está tratando exclusivamente ou praticamente apenas da retirada e transporte de materiais, sejam eles rochas, solo ou sedimentos. Bom, dito isso, vamos observar para qual das alternativas seria mais aplicável esse conceito mais restrito de erosão. Primeiramente, a alternativa A, formação de rochas. A grande dúvida aqui é, será que a gente pode aplicar esse conceito restrito de erosão para o caso das rochas sedimentares? Na verdade, não. Por quê? Primeiramente, é importante observar que esse conceito mais restrito, ele trata de retirada e transporte de materiais. Ele não engloba, por exemplo, ou não considera a deposição de sedimentos, ou seja, o processo de sedimentação. Por isso, estaria incorreto. Só que, além disso, mesmo que fosse considerado nesse conceito o processo de deposição, também estaria errada a alternativa A. Por quê? Para que os sedimentos se tornem efetivamente rochas, rochas sedimentares, é preciso que eles passem pelo processo chamado de litificação ou diagênese. Ou seja, isso também seria mais um argumento para a gente não marcar a alternativa A, mesmo considerando as rochas sedimentares. Agora, a alternativa A também fala das rochas de maneira geral, ou seja, a gente deve incluir também a questão das rochas metamórficas e ígneas, que aí não tem nenhum tipo de correspondência mesmo com o conceito de erosão. Tudo bem? Então, por conta de tudo isso, a alternativa A fica incorreta. E agora as outras alternativas. A B, por exemplo, a oxidação das rochas. Oxidação de rocha tem a ver exclusivamente com intemperismo, portanto, não tem a ver com esse conceito restrito de erosão. Alternativa C, a formação de sulcos no solo. Veja, a formação de sulcos no solo está muito associado àquele processo de concentração do escoamento superficial em pontos específicos do solo, formando esses chamados sulcos, que são essas feições, por exemplo, que a gente consegue observar nessa foto aí que está projetada à direita. Esses sulcos, inclusive, essas feições de erosão podem evoluir, se tornarem maiores, virarem, por exemplo, ravinas ou vossorocas ao passar do tempo. Então, na verdade, se a gente observar essa foto, ou pensar nos sulcos de maneira geral, a gente vai ver o quê? Que se trata efetivamente de um processo de retirada de material por parte do escoamento superficial e transporte também desse material para algum outro lugar. Então, esse conceito restrito de erosão, na verdade, encaixa muito bem com a formação de sulcos no solo. Portanto, a alternativa C vai estar correta e é nosso gabarito. Agora, a alternativa D, formação de concreções no solo. Concreções, ou nódulos também de solo, vão estar relacionados à concentração de alguns elementos, como ferro, então não tem relação direta com esse conceito mais restrito de erosão, está incorreto. E por último, vulcanismo da crosta, que vai ter a ver, na verdade, com o processo de tectonismo, então também está muito longe de ter alguma relação direta com esse conceito de erosão. Tudo bem? Então, acho que era isso. Espero que tenha dado para entender e até mais!